Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos tem dado para podermos estar fazendo essa transmissão, para juntos meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, pedir a Deus que nos dê a sua direção, nos dê a sua bênção, para transmitirmos a mensagem da Palavra de Deus. Quero orar junto com você. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido para meditarmos na palavra do Senhor e estarmos juntos lendo a Tua palavra. Fala, Pai, aos nossos corações, nos dá as Tuas revelações, a inspiração divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero mais uma vez ler a palavra de Deus juntamente com vocês. E nós vamos, durante essa transmissão, ler alguns versículos da palavra de Deus falando sobre um assunto muito importante, porque Deus nos chamou para termos vitória. E a vitória de Deus, ela é certa. Porém, nós temos que seguir o conselho de Deus. E sempre foi assim. Desde os tempos passados, Israel, o povo de Deus, um povo em que enfrentava nações muito maiores que eles. Porém, eles sempre tinham vitórias, porque é o poder de Deus que exercia sobre eles para derrotar os inimigos. E nós também, nós sabemos que nós somos mais do que vitoriosos, porém temos que seguir o conselho de Deus. Eu quero ler com vocês na segunda carta em que o apóstolo Pedro escreveu. Nós vamos fazer algumas leituras, porque nós queremos ter convicção e certeza que aquilo que estamos falando está de acordo com as escrituras. Capítulo 2 de segunda carta de Pedro diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Versículo 15, nós vamos ler até o versículo 3, agora o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão,
Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pelo vento, pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Meus amados amigos e irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é para nós a fonte de alimentação. E a nossa fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, tem que ser de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nenhum tem uma outra forma de ter fé a não ser pela palavra de Deus. Nenhum vai criar. Cada um vai dizer, não, aqui é assim, outra igreja é assim, outro pastor é assim. Não existe isso. A palavra de Deus é a mesma para em qualquer lugar. E a Bíblia nos fala a respeito de um profeta. Esse homem, Balaão, ele era muito conhecido lá onde ele habitava. E a Bíblia nos diz que Balaque, o rei Balaque, ao ver que o exército de Israel, o povo de Israel, ia se aproximando do seu território, ele ficou com medo. E como Balaão era um profeta bem conhecido, ele mandou pessoas com dinheiro para comprar para que Balaão viesse para amaldiçoar o povo de Israel. Irmãos, e aquelas pessoas representantes de Balaque foram ao encontro de Balaão. A Bíblia nos diz que quando eles chegaram na casa de Balaão, no capítulo 22 de Números, eu vou ler, porque é muito importante a gente ler para falar sobre um assunto tão importante nos nossos dias, onde a gente vê, e não é segredo para ninguém, as pessoas também negociando, como lemos aqui a palavra de Deus, quando Pedro disse, negociando a palavra de Deus. Vende-se a palavra de Deus e que engana o povo. E muitos pegam um versículo da Bíblia e em cima desse versículo montam um meio para ganhar dinheiro. Meio para ganhar dinheiro. Pedro disse que na nossa leitura que nós fizemos aqui, ele diz o seguinte, e eu vou recapitular aquilo que eu li, quando ele diz o seguinte, que muitas pessoas vendem, negociam, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão negócio com palavras fingidas.
Irmãos, o povo usa a palavra de Deus para vende tudo, irmãos, tudo. E em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. E o povo enganado, sendo enganado, por quê? Porque eles aprendem que a bênção de Deus tem que ser comprada. Eles aprendem que tem que fazer sacrifício, que tem que dar tudo que tem para Deus lhe abençoar. Irmãos, eles negociam com o povo de Deus. É todo dia, todo dia, todo dia. É um povo morto de fome. Todo dia está pegando dinheiro, vendendo mensagem. E muitas vezes o povo que não conhece são enganados e ficam debaixo de uma escravidão, porque eles põem medo nas pessoas também. Além de vender a palavra de Deus, põe medo nas pessoas. As pessoas ficam escravizadas debaixo de uma ordem demoníaca, enganadora. E nós vemos que Pedro disse aqui que sem temor fazem negócio com a palavra de Deus. E então, a Bíblia nos diz, no capítulo 22 de Números, olha, eu estou lendo a Bíblia, diz assim, ó, capítulo 22, depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e eu lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianites com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Medianitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei eu pelejar contra ele, e eu lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles,
nem o amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Meus irmãos, Balaão, ele aparece aqui como um profeta, só que ele foi corrompido, porque o rei Balaque mandou os príncipes e com dinheiro para que eles viessem para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele chegou na casa de Balaão, Balaão disse para eles: olha, fica aqui essa noite, que eu vou perguntar para Deus se eu posso amaldiçoar esse povo. E eles ficaram. Quando foi à noite, Deus veio falar com Balaão. Agora veja que Deus falava com ele. Então ele era um profeta. Se ele tinha revelação de Deus, se Deus se manifestava para ele, não tem dúvida que ele era um profeta. Ele não era macumbeiro, não, porque senão Deus não se manifestava para ele. Mas Deus veio falar com ele dentro de sua casa, porque ele era um profeta e Deus se manifestava a ele. Dizer que Balaão era um macumbeiro, um feiticeiro, é contra as Escrituras. Porque se Deus se manifestava para um homem que fazia macumba e feitiçaria, então nós não encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos quando Deus disse ainda para Miriam certa vez, disse para ele: vocês não temeram se levantar contra Moisés? Que eu falo com ele de boca a boca? Com outras pessoas eu falo, se houver um profeta eu falo, através de visões, de revelações e de sonho. Mas com Moisés eu falo cara a cara. Então, irmãos, quem recebe revelação de Deus, quem recebe palavra de Deus, é profeta de Deus. E Balaão recebeu. Agora, ele era um profeta de Deus. Porém, o apóstolo Pedro diz que ele foi corrompido. Por quê? Porque certamente Balaão era uma pessoa muito abençoada por Deus. E despertou, não é? Despertou o rei. Quando eles viram que Israel vinha vindo e vinha vencendo todos os reinos, então lá que ficou com medo. E Balaão era conhecido por ser uma pessoa que Deus lhe dava mensagem. Então ele disse: vou mandar chamar Balaão para vir amaldiçoar esse povo. Porque muitas vezes, irmãos, eu já vi coisas na vida de qualquer obreiro de Deus. Acontece coisas impressionantes, testemunhos. E eu me lembro de uma coisa que eu vou contar para vocês aqui rapidamente. Que uma vez, em nosso trabalho, tinha uma irmã, e aí as pessoas me procuraram e disseram: olha, essa irmã está recebendo em sua casa, fazendo um tipo de curadeirismo lá, recebendo curandeiro. Eu falei: bom, eu nunca vi, mas se você viu, a hora que você vê essas pessoas lá para querer fazer esse trabalho, me avisa que eu quero ir lá ver, para que eu possa dar um conselho para essa pessoa. E quando passou uns dias, estava em casa, uma pessoa disse: olha, pastor, lá na casa daquela irmã, tem uma pessoa que está lá fazendo um trabalho. Eu falei: eu vou lá para mim ver. E eu fui. Chegando lá, tinha um senhor, estava com a mesa no meio da sala,
pessoas com cadeiras em volta, e ele... Então, cheguei, irmã, eu queria ter certeza desse caminho que a irmã está tomando, porque a irmã é uma serva de Deus. Aquele homem levantou e eu pus os meus guias aqui dentro dessa casa, e se você tirar esses guias daqui eu vou te matar. Falou assim. Mas eu falei para ele: com que autoridade você... O que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu estou curando as pessoas. Eu falei: com... Eu peguei a Bíblia e dei na mão dele. Falei: então me mostra aqui nas escrituras esse trabalho que você está fazendo, de invocar espíritos malignos, demônios. Mostra a escritura. Ele falou: não quero saber de Bíblia não. Se afastou. Aí foi quando ele disse para mim: eu pus os meus guias aqui dentro dessa casa. Se você tirar, eu vou te matar. Falei: você não mata não, Satanás, porque você já foi vencido. Você já foi vencido pelo nome de Jesus Cristo. E falei para aquela irmã: irmã, minha vontade é que a irmã permanecesse com o Senhor Jesus. Mas se a irmã não quer, então minha obrigação era vir aqui te dar um conselho e sair. Irmão, aconteceu uma coisa incrível. Quando passou uma semana, aquela irmã faleceu. E aí o marido, aquelas pessoas ficou pensando e dizendo assim: ó, foi o pastor que fez isso. Bom, eu vou parar aqui, depois outra hora continua esse testemunho. O que eu quero dizer é o quê? Quando eles diziam: aquele que é Balaão abençoar é abençoado, que é amaldiçoar é amaldiçoado, mas às vezes não é isso. Às vezes acontece certos fatos no nosso trabalho e as pessoas interpretam de uma forma errada. Então, o marido daquela irmã, ele não era crente ainda no Senhor Jesus Cristo, ficaram tudo revoltados, dizendo: o pastor que fez isso, foi ele que matou. Fiquei pensando: meu Deus do céu. Então, irmãos, quando o Balaque fala para Balaão: aquele que você abençoar é abençoado, aquele que você amaldiçoar é amaldiçoado, certamente você, irmãos que estão me ouvindo, acompanhando, sabe que isso é comum acontecer na nossa vida, que Deus nos guarda. O diabo não pode nos tocar, glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos debaixo da sua proteção divina e gloriosa. Então, irmãos, Balaão era conhecido, profeta de Deus. Ele era um profeta de Deus. E Deus, através dele, fazia muitos sinais ali. E eu acredito que naqueles dias mesmo era bem diferente de hoje. Porque hoje nós não temos autorização para amaldiçoar ninguém. A ordem de Deus é abençoar. Não foi o que Jesus disse? É abençoar. Mas naquela época era uma luta diferente. Então, quando Balaque vai falar com Balaão, Deus vem à noite, fala com Balaão e pergunta: Balaão, quem são esses homens que estão aí? Balaão fala para Deus: é os príncipes de Balaque, que veio para que eu fosse amaldiçoar o povo que saiu do Egito. Deus diz para Balaão, Deus disse: olha, esse povo você não vai amaldiçoar, porque esse povo é abençoado, contra eles não vale maldição. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: há tanta superstição nos nossos dias
que as pessoas não acreditam. Muitos não acreditam, não quero dizer todos, mas muitos não acreditam. E acham o seguinte: o crente está lá amaldiçoado, está macumbado, está enfeitiçado, está cheio de inveja, cheio de encantamento. Mas Deus disse para Balaão: olha, esse povo é abençoado, contra eles não vale encantamento. Aleluia! Minha irmã e meu irmão, você é abençoado de Deus. Você é abençoada de Deus. Não tem como você não ter vitória diante do pior inimigo. Ainda que ajude todo o inferno, todos os demônios, para lutar contra mim ou contra você ou qualquer outro irmão ou irmã, eles estão vencidos pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando você creu em Jesus, você saiu do reino do diabo e foi para o reino de Deus. Nesse reino onde domina o Senhor Jesus Cristo e nos guarda. Agora, muitas pessoas, irmãos, eles não acreditam. Por quê? Porque eles também não acreditam na palavra de Deus. Eles são ensinados igual aquelas pessoas de outras religiões que não são cristãos. Eles têm lá coisas que abençoar a sua vida. Eles não creem exatamente no nome de Jesus Cristo. E quando Balaão manda o recado para Balaque, diz que não ia porque Deus não lhe permitiu, Balaque não aceitou e mandou para Balaão uma oferta de dinheiro bem alta, o dobro daquela que tinha levado a primeira vez, e disse: vem que eu vou te honrar, vou te dar dinheiro. Irmãos, nós temos visto nossos dias, tudo corre em torno de dinheiro, o povo se vende, os mensageiros são comprados, vende tudo, vende a palavra de Deus, mas aqueles que aprendem, a fé fica tão frágil, porque são ensinados com engano. E Balaão, irmão, se deixou levar pela ganância. E aí ele disse para aqueles outros mensageiros: fica aqui, que eu vou ver o que Deus vai falar comigo novamente. Quando foi à noite, Deus fala com ele, e ele fala outra vez que veio ali os representantes de Balaque, os príncipes mais importantes do que os de antes. E Deus disse para ele: então vai. Ele foi. Irmãos, só que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel é abençoado, os filhos de Deus são abençoados, não tem maldição, não tem essa maldição que o diabo quer te amaldiçoar, que Satanás quer amaldiçoar você. Para aqueles que aceitaram a Jesus, é só a bênção de Deus sobre nós. Quando nós temos luta e dificuldade, nós buscamos a Deus e Deus nos dá vitória. Nós buscamos o Senhor Jesus e Ele nos ajuda. Agora, o que aconteceu? Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Cada vez que ele ia amaldiçoar, Deus tirava a mensagem da maldição e colocava na boca de Balaão mensagens de bênção para abençoar o povo. E Balaque ficava com raiva,
fazia sacrifício, fazia altares em vários lugares, para ver se de algum outro altar que ele montava ali, Balaão conseguisse amaldiçoar o povo, mas Balaão não conseguiu. Mas acontece, irmãos, isso é tudo é importante, mas o que eu vou comentar com vocês, irmãos, não tem como Satanás destruir o povo de Deus, porque Deus está no meio do seu povo, Deus está conosco. E Balaão, então, ele sabia disso, que a única forma de Israel ser destruído é se eles pecassem contra Deus. A única forma, irmão, em que nós, eu, você, qualquer irmão, perder as bênçãos de Deus e ficarmos em situação difícil, é se nós darmos a nossa vida para o pecado. E então as bênçãos de Deus se retiram de nós. Por isso que a Bíblia diz: nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo porque Deus abençoou. Mas ele sabia que ninguém podia destruir o povo de Deus. Mas ele sabia também, se eu fizer esse povo pecar contra Deus, o próprio pecado vai trazer morte sobre eles. Então Balaão ensinou a Balaque como fazer para que o povo de Israel pecasse. Números capítulo 31, eu vou ler um pouquinho aqui. Isso é muito importante. Se você puder acompanhar, acompanha, senão na leitura, só para você ver que eu estou lendo a Bíblia, eu estou citando para você ver que eu estou lendo a Bíblia. Capítulo 31, versículo 13 de Números, diz assim: porém, Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio do Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai todas as mulheres que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Irmão, nós vemos aqui que teve então quando Balaão viu que não conseguia amaldiçoar, ele disse para Balaque: se você fizer com que o povo peque, eles estarão então, eles mesmos irão, Deus mesmo vai castigá-los. E Balaque então, conciliado por Balaão, eles estavam próximos um do outro, e Balaque faz uma festa, uma orgia, e manda as moças convidar os rapazes que estavam ali com o povo de Israel, e os rapazes de Balaque convidaram as moças, e eles foram para aquela festa. Só que a festa era uma orgia de profanação, adultério, e eles então pecaram. E a Bíblia diz que por causa desse pecado, o Senhor destruiu milhares e milhares entre o povo de Israel.
Não há, irmãos, como nós deixarmos de ser abençoados enquanto estamos na presença de Deus. Mas se nós desobedecermos a Deus, virarmos as costas para o Senhor e cometer os pecados que desagradam a Deus, então nós estaremos também entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que em uma das cartas em que Jesus Cristo, dando a revelação para o apóstolo João, ele, no capítulo 2 de Apocalipse, nós lemos quando Deus, o Espírito Santo, fala a respeito de Balaão. A Bíblia diz o seguinte, que aquela igreja a quem ele dirige aquela carta, a igreja de Pérgamo, diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde o meu nome não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesses do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, em uma dessas cartas, está falando sobre esse espírito maligno de Balaão. Esse espírito, com esse ensinamento, com essa doutrina de Balaão. Balaão, ele ensinou a Balaque em troca de dinheiro, em troca de riqueza, e ele depois foi morto, mas ele ensinou. Então Balaão, ele ensinou Balaque como fazer para que o povo de Israel pecasse, porque ele ficou interessado no dinheiro. E nos nossos dias nós lemos aqui essa carta, foi mandada por Jesus Cristo à igreja de Pérgamo, que há dentro da igreja esse ensinamento de Balaão. Se troca a mensagem de Deus por dinheiro e retira o ensinamento da palavra de Deus. Vende-se as coisas de Deus, negocia-se as coisas de Deus. Então esse espírito de Balaão tem penetrado dentro das igrejas, e nós vemos, irmãos, que por causa disso, no capítulo 13 de Josué, eu vou ler mais esse versículo, e depois nós vamos já fechar essa mensagem, mas no capítulo 13 e o versículo 22 de Josué diz assim: também os filhos de Israel mataram ao fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Então, Balaão pagou com a vida esse pecado que ele fez com que os filhos de Israel pecassem, e por isso pereceu milhares naquele dia, quando eles ficaram naquela festa idólatra
prostituindo-se com as filhas de Balaque, do reino de Balaque. Meu amigo e meu irmão, você não precisa ter medo de nada, nada, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Essa história que a gente vê por aí, que quer trazer medo, eu fico com pena daquelas pessoas que não conhecem a palavra ainda e que se deixam levar por qualquer coisa, tem medo de tudo, leva uma vida debaixo de um cativeiro, paga tudo que eles querem, o povo paga porque ainda tem ameaça que se não der, vai ficar doente, vai morrer, Deus vai pesar a mão, obra diabólica. Mas, irmãos, eu sei que tem pregadores que estão levando essa mensagem. Eu quero ter oportunidade para falar, porque eu estou lendo a Bíblia, eu não quero saber de outro livro. Nós não estamos lendo um outro livro particular de igreja, estamos lendo a Bíblia Sagrada. Você, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, volta-se sempre para as Escrituras e não vamos deixar que esse espírito de Balaão venha corromper a nossa fé, porque você é um homem abençoado, é uma mulher abençoada. Levanta tuas mãos para abençoar a tua casa. Levanta tuas mãos abençoando a tua família. Abençoa os teus negócios, porque você é um abençoado de Deus, glória a Jesus. E esses encantos, essas feitiçarias, esses demônios, não vai tocar na tua vida, porque você está debaixo do poder do nome de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro. É isso que é a igreja de Jesus Cristo. Então nós temos autoridade de Jesus Cristo para orar, expulsar os demônios, expulsar as doenças, repreender o mal. Temos a igreja de Jesus, todos nós, todos os irmãos, todas as irmãs, têm essa autoridade, glória a Deus. Exerce esse poder, essa autoridade. Você é um homem, uma mulher abençoado, um moço, uma moça abençoado, templo do Espírito Santo, marcado por Deus, e você tem essa unção. Nós vamos orar nesse momento. Você está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma cura? O nome de Jesus garante isso para nós. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é que nos chamou das trevas para a tua luz gloriosa, para nos fazer mais do que vencedores, pelo poder do teu nome. Oro, Senhor, em favor dos teus filhos, das tuas filhas, aqueles que nesse momento estão precisando de serem curados, ser libertados de uma enfermidade. É no nome de Jesus Cristo que nós repreendemos essa doença, repreendemos toda a seta do diabo, toda mentira e todo engano. Ó Senhor Jesus Cristo, abre as portas para os teus filhos. Haja prosperidade na vida do teu servo e da tua serva, pelo teu nome, Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, que Deus continue abençoando a vida de vocês e a nossa oração. Eu quero terminar dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no teu coração.
E amanhã, se Deus permitir, nós queremos estar aqui novamente, às 18 horas, em nome do Senhor Jesus, transmitindo a mensagem de Deus. A paz do Senhor